terem vindo. Sei que agora está próximo aí do horário do almoço, então espero que o conteúdo agrade vocês aí. Essa palestra vai ser sobre como que a gente encapsula módulos em C dentro e gera uma biblioteca Python com isso. E a gente entender por que a gente usa isso, para que se utilizar isso e em que situação. Meu nome é Gustavo Pantuza, eu sou mineiro. Atualmente eu trabalho na Globo.com, na área de infraestrutura, como desenvolvedor para a parte de telecom. Eu recentemente terminei meu mestrado em ciência da computação na área de redes e sistemas distribuídos na UFMG e faço parte das comunidades Python Brasil e OpenSUSE BR. Atualmente eu tenho escrito para um blog pessoal sobre ciência da computação. E o objetivo desse blog é bastante para quem ainda está na graduação, para falar de conteúdos, não são tutoriais, são temas de graduação, como estrutura de dados, algoritmos, árvores binárias, listas encadeadas e tudo mais, só que sempre conteúdo em português, por causa do problema com esses conteúdos são muito abstratos e muitas vezes a gente tem a barreira da linguagem para aprender. E sempre com muito código. Todas as coisas eu tento colocar código, normalmente em C e C++. É uma coisa que eu tenho me empenhado bastante para esse blog. Essa palestra, como que a gente vai seguir com ela? Eu pretendo primeiro explicar por que a gente deveria fazer um módulo em C, em que situações, né? Como que a gente cria um módulo, então a gente vai criar aqui um módulo, a gente vai ver como criar um módulo simples e depois ver alguns exemplos. Como que a gente faz a instalação desse módulo, como que o Python te dá recursos para instalar o módulo e utilizar dentro do seu código Python. Entender as propriedades de como que desse módulo, o que ele é, onde que ele está no sistema operacional e tudo mais. Como que a gente utiliza, né? Como que dentro do código Python eu vou chamar o módulo que eu criei, mostrar um experimento com um código que está disponível também, e uma comparação do que seria um código Python com um código em C gerado uma biblioteca Python. Então vamos começar aqui por que a gente deveria então, né, criar um módulo em C. Primeiro, em alguns contextos, a gente tem uma computação muito pesada. Por exemplo, bibliotecas como NumPy, bibliotecas Python como a NumPy, fazem uso de uma biblioteca em C que faz uma computação pesada e que faz a interface com o código Python que a gente escreve. Então, para alguns cenários, a gente sabe que dadas as limitações de uma linguagem interpretada, do problema de concorrência e tudo mais das linguagens interpretadas, especificamente Python, a gente tem que, em alguns cenários, a computação pesada sendo feita em C, a gente vai ter um desempenho muito maior. Como outro exemplo disso seria o SciPy, que também é uma biblioteca Python, que também faz uso internamente de módulos em C. Uma coisa interessante também é o fato de não querer reescrever bibliotecas que já são maduras. Um exemplo claro disso é a biblioteca PIL, o Python Image Library. A biblioteca PIL, ela roda em cima da biblioteca ImageMagick, que é uma lib antiga e muito madura escrita em C. Então não faz sentido, por exemplo, porque existe uma linguagem nova e eu preciso ter uma biblioteca para manipulação de imagens, que eu precise reescrever essa biblioteca nessa linguagem. Então faz sentido que a linguagem me dê um recurso de fazer interface com essa biblioteca que já é madura, que já tem um desempenho razoável, e colocá-la disponível para ser usada na minha linguagem, no caso Python. Outra coisa seria para um cenário, por exemplo, de sistemas embarcados, onde você precisa do acesso e controle e gerência mais direta da sua memória. Então, o seu módulo em C pode fazer, por exemplo, uma estrutura como uma lookup table, que ele precisa colocar uma área muito restrita de memória e usar um espaço mais reduzido, que não tem muitas camadas de alocação por dependências de orientação a objeto e estruturas da linguagem, como o Python faz. Então, em alguns cenários, ter uma gerência direta da memória pode ser interessante para quem quer criar um módulo em C e usar ele como interface dentro do código Python. Outra coisa é embutir o Python em algumas aplicações. Então, por exemplo, eu tenho um sistema em outra linguagem e que eu preciso de usar uma biblioteca para fazer uma interface com um outro software em C, alguma coisa do sistema operacional. Eu posso criar um módulo que faz a interface com a biblioteca em C e que ele comunique com o meu software em Python. Então, eu posso estruturar as camadas e fazer integrações usando esse tipo de recurso. Bom, então vamos direto ao ponto de como criar então um módulo em C básico.
A primeira coisa que a gente faz é incluir os headers do Python. Então, para isso daqui, na sua distribuição, você precisa instalar o pacote. Por exemplo, Python Devel, ou Python Dev, ou Python Source, depende da distribuição. Você precisa de instalar a biblioteca que vai trazer os headers, só os arquivos que você vai poder utilizar na hora de desenvolver o seu código em C. Então, primeira coisa, então, importar o Python.h. O que o Python.h vai te trazer? Ele já vai te trazer os objetos definidos pelo código em C do CPython, que é o interpretador Python, as funções nativas que ele já tem, os tipos de dados que a linguagem te permite, assim como listas, dicionários e tudo mais, tem as referências para esses objetos e essas estruturas em C. E diversas macros, que são as definições de como que o interpretador Python vai entender o seu módulo. Outra coisa que ele faz, para simplificar, é já incluir alguns cabeçalhos padrões, por exemplo, stdio, string, erno, limits, etc. Porque ele já faz uso, então você não precisa reincluir esses arquivos. Ali embaixo está o link para a referência. Outra coisa interessante, que aqui para a gente já colocar como, porque digamos, facilitar a curva de aprendizado do uso da biblioteca CPython, são algumas nomenclaturas que eles já usam. Dentro da biblioteca, do aquele Python.h, quando você vai escrever seu código, tudo que começa com Py e o P maiúsculo ali, são coisas que você deveria e pode utilizar no seu módulo. Tudo que começa com underline e Py alguma coisa, são coisas que devem se considerar privadas daquele módulo. E que você não deveria ficar expondo no seu módulo. São coisas que são chamadas da própria biblioteca, que não deveria, são internas do interpretador. E por que isso, né? Tipo, não criar variáveis, por exemplo, com esses nomes para evitar conflito com esses prefixos, não confundir o próprio interpretador. A legibilidade, então, se eu começar a criar funções com esse mesmo nome, eu vou confundir, eu nunca vou saber se aquilo vem da biblioteca CPython ou se é do meu módulo. E conflito com futuras versões, porque à medida que as versões vão mudando, ele pode ter nomes que podem ser parecidos com coisas que você criou. Então, se você cria um nome hoje, e na versão próxima do Python, o CPython cria esse mesmo nome, pronto, a sua biblioteca já não funciona no futuro. Então, a primeira coisa, vamos criar aqui uma função chamada hello, e o que ela faz é retornar uma string chamada hello pythonista. Aí aqui eu quero citar alguns pontos. Ali, ó. Primeiro é a assinatura da função. Na assinatura, eu estou retornando um ponteiro para PyObject. Isso daqui é uma das principais coisas que a gente tem que notar para a criação de módulo. A gente vai entender o que é o PyObject no próximo slide. Aí observa agora, primeiro, então, o retorno, né, o que ele retorna. Agora vamos ver o que ele passa como parâmetro para a função. O parâmetro da função é um PyObject também, com um ponteiro que o nome dele é self. Quem está habituado a programar em Python vai entender que isso daqui é algo bem comum, né? Você sempre remete ao self ali do Python o tempo todo. E a gente vai falar mais sobre esse self o tempo todo também para a criação de módulo. E ali, mais uma função, que é o return, que é o PyBuildValue. Esse buildValue, vamos falar dos três, então, são três coisas: a assinatura, os parâmetros e o retorno. Vamos entender cada um deles ali. O PyObject, ele é um ponteiro para um objeto opaco. Tudo dentro do compilador Python, tudo que você retorna em Python ali, vai ser um objeto PyObject. O PyObject, ele é, a meu ver, uma sacada interessante na implementação do compilador Python, do interpretador Python, porque tudo faz uma espécie de casting para PyObject. Então, se eu tiver o PyObject list, que é um tipo lista, ele é transitável para o PyObject, um ponteiro de PyObject. Um objeto de dicionário também pode ser um ponteiro de PyObject. Então, para que você faça uma programação mais genérica, você pode utilizar esse PyObject sempre como retorno e você aloca na sua função ou no seu método um objeto do tipo que você quer e retorna ele na forma de um ponteiro para um PyObject. Então, a gente chama que é um objeto opaco. Ele pode ser qualquer estrutura do Python. Um outro ponto importante é sobre como que o Python vai fazer a alocação desses objetos na memória. No geral, o Python ele evita e não utiliza alocação em heap dentro das funções. Assim. Se você está estudando uma estrutura que ela é dinâmica, então ele já faz essa alocação no heap e não na stack daquela função. Então eu botei a referência aqui embaixo, que é a parte da documentação de como escrever a API C de Python.
E o link nos slides também do que seria o PyMalloc, que é uma leitura interessante, porque internamente no interpretador Python ele não vai usar o malloc tradicional, ele vai implementar o PyMalloc, e lá você consegue entender os detalhes de como que ele faz essa alocação no heap. Sobre a assinatura do método e os parâmetros que ele passa. Aqui tem um ponto interessante, que é os 3 tipos de definição de função. E isso daqui é legal porque é só esse tipo de definição que vai haver para que você implemente seus módulos sempre. Vamos lá. O primeiro deles, que é sem argumentos nenhum, que é o exemplo da nossa função hello, a gente passa ali um PyObject, um ponteiro de PyObject self. Ou seja, é o self do Python, que entende-se que a gente não tem nenhum parâmetro para aquela função, né? É uma função que não recebe nenhum parâmetro. A segunda forma é quando eu tenho uma lista de argumentos não nomeados. Então, é só uma lista. Então, eu tenho, novamente, na do meio ali, a minha função é um PyObject self, que todos eles vão ter, sempre tem o self. E o segundo argumento, que é uma lista de um ponteiro para uma lista de argumentos que não são nomeados. Então, é a segunda forma de escrever. E o terceiro que a gente tem é quando a gente tem um dicionário ou o args cowargs do Python, que é quando a gente tem a estrutura de args e depois o PyObject cowargs, que é um dicionário com as variáveis nomeadas, porque elas têm nome cada variável, passado a cada parâmetro da sua função. Isso daqui resume como você define qualquer função de um módulo seu em C para uma biblioteca Python. É por causa dessa assinatura que ele consegue, e dessa interface, né, que é o retorno do método, o que ele recebe de parâmetro e o que ele retorna, que é o caso agora do nosso PyBuildValue. O PyBuildValue, como a gente mostrou lá na função hello, ele tem uma estrutura muito simples, que é o seu método, o Python te dá esse helper, né, vamos chamar assim, que chama PyBuildValue. E você passa para ele como primeiro parâmetro uma string, que representa o tipo que vai ser retornado, e aí ali embaixo tem a tabela dos tipos, e o segundo parâmetro é, de fato, o que vai ser retornado. Então, por exemplo, dentro da sua função, você pode construir um dicionário, construir uma lista, e no final você vai retornar dizendo PyBuildValue, o tipo dizendo, por exemplo, se eu quero retornar um objeto de lista lá, por exemplo, eu posso falar um PyObject com esse O maiúsculo e retornar aqui a referência do meu PyObject de lista que eu criei durante a execução no corpo da minha função. Então, no caso do exemplo da nossa função hello, o que eu faço eu passo dizendo que eu vou retornar uma string, e aqui eu coloco uma string e simplesmente esse helper do Python traduz aquilo para um objeto opaco, que é um ponteiro para um PyObject. Beleza, então entendemos ali basicamente a estrutura da função hello e o que o Python faz com ela quando ele vai compilar e gerar aquilo ali. A terceira coisa que a gente tem que fazer para um módulo básico seria adicionar um docstring, que é a explicação. Sabe quando você abre o interpretador Python e faz assim, tem um built-in chamado help, você faz help e bota o nome da função. Se você fizer um help len, por exemplo, ele vai abrir um texto explicando o que a função len faz. Então, isso é o docstring, que quando você fizer um help, o nome do seu módulo ou a função que você definiu, é o que ele vai imprimir para exibir no help. A quarta coisa aqui é definir esse PyMethodDef, que vocês podem notar que ele é só um array. Ele é um array que ele recebe ali informações do seu módulo. É você dizendo para o interpretador do Python quais são as funções que o seu módulo coloca como público. Digamos que isso aqui seria a interface pública do seu módulo. Quando eu viro e falo, eu posso ter várias funções dentro do meu código em C ali, mas eu quero exportar algumas. E eu quero, por exemplo, a função hello, e aí ela é do tipo PyFunction, né? E aqui a referência para ela, que é o nome, aqui vocês podem ver que não é uma string, é de fato o texto hello, que seria o código logo acima. O math no args, aí a gente vai ver à frente o que significa cada argumento desse aqui. E a docstring que a gente propriamente disse. Esse último elemento aqui, isso aqui pode ser desconsiderado, mas por curiosidade é apenas para fazer um padding quando você tem um array em C para evitar overflow e acessos indevidos na hora de alocar esse array ali. Então é só fazendo um padding
colocando, é tipo colocar na string o null byte lá do zero, aqui no array é como se a gente estivesse colocando o nulo no final. Vamos entender então aquele pi method def aqui. O que é o pi method def? Né? Que tipo é esse que eu estou definindo e passando um array desse tipo? Cada item do array desse tipo, o que ele contém? Ele contém o nome, né, do módulo que você está criando, o endereço da função, que no caso, na verdade, é o nome da função, né, que está escrita logo acima, as opções de assinatura, que aí a gente vai, no próximo slide eu vou falar o que era aquele noargs, e a docstring. Até aqui tranquilo, o que ficou mais não muito claro que seriam as flags. Né? O que são essas flags? Então ali, ó, pegando o exemplo do nosso módulo de hello, eu tenho então o nome hello, eu tenho a minha função hello, que eu só faço um caching para garantir que ela é uma função Python, e o math noargs. Aí eu tenho quais são as opções para colocar naquela posição daquele array, daquela estrutura, desculpa. Eu tenho math noargs, math varargs e math keywords. Remete ao quê? Vocês lembram das 3 definições das funções? A primeira é para dizer que ela é noargs, ou seja, só recebe o self, só tem o parâmetro self. A segunda, math varargs, que só recebe o quê? Uma lista de argumentos. E a terceira é keywords, porque eu tenho um mapa. Eu tenho a chave e o valor, que é o nome e o valor. Então, são parâmetros nomeados. Então, é só para dizer isso, porque na hora que eu for compilar o módulo, o Python vai pegar e saber, essa função é desse jeito, e aí ele infere isso. Bom, então, para fechar o módulo, a gente tem a última parte que falta agora dizer para o Python, para o interpretador Python, aonde que eu inicializo o meu módulo, né? Como que meu módulo começa. Quando alguém virar e fizer assim, from módulo import hello, eu preciso que ele saiba o que fazer. Então ali a gente tem aquela macro ali, ó, que vocês podem ver, pymod init func, que na verdade é só uma definição, que é o retorno, né? E aí eu tenho o nome do meu módulo. Aqui tem um ponto muito importante, porque aonde está escrito ali init module, e passando void, essa assinatura é obrigatória, tem que ser init e o nome do módulo que você quer colocar. Se o meu módulo fosse hello, seria init hello, tudo junto, sem separação alguma. Isso é importante porque é como o interpretador, e na hora que eu mandar compilar, é como ele vai interpretar esse arquivo. E aqui é de fato passando para ele aqui, chamando, né? Quando chamarem a execução do meu módulo, o que tem que acontecer? Ele vai chamar o helper do Python, inicializa esse módulo com o módulo nome tal, passando aquele array que a gente definiu as funções públicas do meu módulo. Pronto, aqui, ó, vocês podem ver que deve ter um arquivo de 15 linhas aqui, e isso fecha a estrutura de um módulo. Isso aqui é um módulo completo. Esse formato aqui que a gente está vendo é o do Python 2.7. Esse exemplo do Hello World aqui, a gente vai fazer com 2.7, e no final eu vou mostrar o outro exemplo que eu falei que vai ter um experimento para a gente comparar. Eu vou mostrar que seria um módulo no formato do Python 3. Só para a gente ver porque mudou essa assinatura. Esse init módulo e aqui, essas coisas vão mudar um pouco. Não muito. Inclusive, já está aqui, justamente essa mudança. Ali está ali, py módulo init func, aí eu tenho ali init e o nome do meu módulo, obrigatoriamente nesse formato, e quando é Python 3, ele muda um pouco e agora vira py init underline e o nome do seu módulo. Então, como eu disse, não muda muito, mas muda a assinatura. Então, seu módulo quebraria caso você tentasse compilá-lo no Python 3. Sobre a função que inicializa o seu módulo, né? Aqui a gente tem essa parte que retorna um objeto opaco também do Python, e aquela função que a gente chamou lá, que é python-init-módulo, que ela estava dentro do corpo da inicialização do módulo. Ali a gente tem um detalhe que ela tem 3 tipos dela, né? py-init-módulo, py-init-módulo 3 e init-módulo 4. Por que é isso? Porque o nome de 3 e 4 não é por versão de Python, não é nada disso. É só um recurso para dizer quantos parâmetros a função recebe. Eu sei que soa até meio bobo, né? Porque tipo, são 3 parâmetros com o nome 3 e a outra 4, mas é porque é um recurso que é comum em C, porque você não tem como o polimorfismo ali mudar a assinatura do método. Normalmente é o tipo de recurso que se usa. Mas é assim que é feito.
Então, como que a gente compila então, né? Beleza, eu escrevi meu módulo, é um código em C, e agora como que eu junto e colo isso no Python e eu coloco dentro do meu projeto Python? Primeira coisa, como todo projeto Python, bem pythonista, setup.py. Dentro do meu setup.py, se alguém nunca escreveu setup.py para gerar um módulo Python, para gerar um pacote Python, alguma coisa, a gente simplesmente cria o setup.py, importa aquelas duas bibliotecas, que na verdade só de cima, dist-util-score, importa setup, que é a função setup, e aí você chama a execução. No corpo desse arquivo você vai executar a função setup, passando uma lista de parâmetros para essa função. E esses parâmetros vão ditar o que o seu módulo faz, como ele é gerado, quais são as pastas que estão incluídas nele, etc. No caso de escrever uma biblioteca em C, o Python te dá um helper, uma classe, na verdade, chamada extensions. E aí, então, eu incluo from dist-util-score, import extension. E aí, eu falo o setup normal. Então, aqui eu coloquei um bem simples, colocando o nome do meu módulo, a versão do meu módulo e criando uma instância dessa classe extension. Eu estou instanciando, dizendo que o nome do meu módulo é módulo e que a lista de arquivos que vão ser compiladas dentro daquele módulo é o meu hello.c, que é o nome do arquivo que a gente criou com aquele módulo que a gente mostrou. Então, através disso daqui, o setup já consegue sozinho entender o que ele tem que fazer. A extension, eu coloquei aqui tem um link aqui para o código do CPython no GitHub, que fica dentro de lib dist-utils extensions, para você ver como que ele implementa essa parte de extensões do setup do Python. E é interessante porque não é um código em C, é um código escrito em Python, é uma classe Python, e você simplesmente monta. Essa classe é uma classe muito simples, ela nem tem muito comportamento. O que ela faz mais é carregar um monte de atributos. Então você consegue, quando você cria uma extension, você só fala para ele um monte de variáveis, e aí ela chama o extension.compiler e manda compilar. E aí o compiler é que é a implementação que está disponível, no caso com GCC e etc. Você pode customizar isso também. Então é bem interessante, quem tiver curiosidade pode entrar lá e ler o código, que vocês vão ver que é Python puro, tá na árvore do CPython, mas como está na biblioteca, né, lib, ele já é uma coisa escrita em Python dentro do código. Então, ali a gente tem, por exemplo, alguns exemplos mais básicos que são muito úteis para escrever os primeiros módulos em C, que seria você ter aonde está o diretório das suas bibliotecas, né, o library-d, onde está o seu código, onde está onde que você inclui, né, o seu "-i" lá, por exemplo, quando você vai usar o GCC, onde que tá as dependências, as macros que o seu código dependem e tudo mais. Então você consegue no extensions dizer e apontar para esses lugares. Se você, por exemplo, se o seu módulo depende de uma biblioteca externa, por exemplo, se eu estivesse escrevendo uma biblioteca de imagem, dependesse da biblioteca ImageMagick, ou se eu estivesse usando, dependesse da biblioteca Pickup, por exemplo, para fazer algum código para redes, eu poderia usar ali essa estrutura para dizer aonde está as bibliotecas que o meu módulo dependem. Então aqui, por exemplo, é interessante para mostrar internamente como ele faz, como eu disse lá do compilador. Eu falei, poxa, como que ele faz isso internamente, né? Eu fui olhar o código e é uma coisa totalmente pythônica. Os objetos são uma lista de arquivos que ele vai gerar .o, que é o objeto compilado. E ele chama ali self-compiler compile, passando toda a lista de atributos que ele tinha recebido. Então, ali, nesse momento, ele está chamando a compilação do seu código, e isso aqui é como o setup do Python vai ser executado. Também tem a referência ali embaixo para quem quiser ver esse código ali, que é o build extension.py. Então, como que funciona a instalação? Eu preciso rodar o GCC na mão antes para compilar o módulo e fazer alguma coisa? Não. Como eu instruí o Python, o setup.py, como minha biblioteca é compilada, nada mais pythônico do que Python setup install. Então, é do mesmo jeito que eu sempre fiz, eu não mudo nada, é Python setup install, como sempre. E aí, vocês vão notar ali que ele vem rodando, como se fosse o pipeline de quando ele está construindo um módulo, né? Ele faz o install, gera o build, aí lá ele roda o build.xt,
e tal, vai criando build, cria a pasta temporária, e aí eu removi as linhas que ele mostra a execução do GCC. Naquele bloco ele entraria mostrando a compilação do código em C e geração do módulo. Depois ele continua fazendo a instalação padrão Python. Vamos entrar agora em como que ele faz essa parte da compilação. Então ali, ó, esse é o bloco GCC compila, que é o que eu tirei do slide anterior. O que ele faz? O próprio Python lá, aquela build extension, ele vai rodar o GCC, e aqui eu quero ressaltar 2 pontos. O fpic, que é o Position Independent Code, que ele vai gerar um código objeto que na hora ele não é para ser carregado na memória por ele mesmo, ele não é execução. Ele vai depender que alguém carregue e a posição dele é independente do código. Alguém vai posicionar e alocar ele na hora que ele for ser executado. Então, isso é importante para o compilador na hora de gerar a biblioteca de sistema. Isso não é Python, é normal para qualquer lib que vai ser gerada. E o segundo passo que o GCC faz é que, uma vez compilado o .o, que é o .object, ele vai fazer a segunda linha ali embaixo, ó, que é o GCC pthread, e aquela opção "-shared". Quando eu estou fazendo "-shared", eu estou dizendo para ele que ele vai gerar o meu module.so. O .so é que sim vai respeitar o formato dos binários utilizados pelo Linux ou pela arquitetura em questão que está sendo usada, da plataforma em questão daquela máquina, e disponibilizar aquele shared object no sistema, no path do sistema, para onde a minha biblioteca e o Python vão poder incluir aquele .so. Que o .so sim é o shared object e que vai ser a biblioteca compartilhada que eu consigo carregar dinamicamente. Então, um pouquinho sobre o que seria o shared object. Quando eu disse carregar dinamicamente, é o quê? É que seria o quê? A link edição dele vai ocorrer durante a execução. Quando eu compilo um código que diz, por exemplo, que depende daquela biblioteca, ela precisa existir ali, ou um código Python numa linguagem interpretada que vai fazer o carregamento dinâmico, no momento que eu chamar esse módulo, é que ele vai procurar, encontrar esse arquivo .so e fazer o load dele na memória e passar a utilizar aquele módulo. Então, existe forma de fazer isso também, mesmo em linguagens compiladas, existem instruções para que você faça o carregamento em runtime de bibliotecas dinâmicas. Por exemplo, quando você tem um Nginx e você vai falar para o Nginx subir um módulo novo, um módulo customizado seu, em hot swap, sem fazer um restart da aplicação, o que ele está fazendo é um carregamento dinâmico de um módulo, uma biblioteca que alguém compilou, dinamicamente, sem desligar aquele software, sem ter que parar, recompilar e subir o programa novamente. Então, é para isso que a gente tem e consegue usar o shared object. Um segundo ponto interessante sobre ele é você modularizar, né, que é a estrutura de um módulo em C ou de qualquer outra linguagem que gerar um código shared object. Por quê? Eu consigo ter a vida da minha biblioteca acontecendo separada, então alguém que mantém, que cuida dela, versiona, constrói ela, enquanto o meu código apenas depende dela, ela não é parte do meu binário. Isso, inclusive, diminui o meu binário. Quando eu gero um binário que ele não tem o código inteiro daquela biblioteca que eu dependo dentro do meu binário, eu tenho um binário pequeno que ele é linkado dinamicamente com bibliotecas que estão no sistema. Eu vou até mostrar um pouco disso usando um utilitário de linha de comando, que é o LDD, que mostra o link dynamic, mostra as linkagens dinâmicas de algum binário. Bom, eu vou tentar mostrar, então, aquele código do hello, vamos ver ele em execução. Então, aqui ó, eu tenho o setup.py e aquele hello.c. Só para a gente dar uma olhadinha nele aqui, é justamente aquela implementação, tá vendo? A gente tem ali o docstring, etc. E a inicialização do módulo. Vamos chamar então o Python setup. Olha lá, ele executou para a gente então o nosso run, install, não sei o que, chegou no GCC, executou aquelas instruções. Então, aqui ele passou o "-fpic", cadê ele? Está por aqui, eu não estou vendo ele. E embaixo a gente tem o "-shared", que é onde ele está gerando a biblioteca. E podem olhar, aquele aqui ele te mostra até onde ele está jogando, né? Que depois, olha, o próprio o setup, depois dentro da pasta build, que ele gerou o módulo .so,
ele linka ele para o USR, lib64, Python 2.7, site packages, que é de onde ele vai tentar buscar no carregamento dinâmico na hora de executar. Aqui o detalhe, como eu não estou usando nenhuma estrutura de virtual env do Python, eu usei sudo para fazer a instalação, porque ele precisa, como ele está copiando para um path no sistema, ele precisava do sudo, mas se você tiver no virtual env, nem precisa disso. Tá? Então vamos chamar o interpretador Python. Aqui eu vou chamar o Python 2.7, tá? Vocês podem ver ali. Está dando para ver? E aí agora vamos importar o módulo. E aí eu estou importando a nossa função. Importou. Ainda bem, não deu erro. E agora vamos executar ela. Ele retorna o nosso hello pythonista. E vamos ver o help. Para a gente falar aquilo. Opa, help. Hello. Então vocês vão ver que ele abriu o utilitário help do Python nativo, built-in, e imprimiu a docstring que a gente tinha definido lá dentro do código do módulo. Beleza, esse é o nosso primeiro. Depois a gente vai entrar num outro que é o módulo com Python 3. Vamos voltar para os slides agora. Bom, uma coisa que isso ali é justamente aquela execução, né? Vai que não tinha funcionado. Aí estava aqui o exemplo. E esse daqui é uma outra coisa que eu acho interessante de mostrar, para mostrar a dinamicidade do carregamento. Olha que interessante o que acontece ali se a gente ler de cima para baixo ali. Ó. Primeiro, eu importo do Python, na biblioteca padrão ali, from sys import modules, para listar os módulos que estão carregados na memória daquela execução ali, naquela carregamento do código Python. Aí ali eu tenho um erro falando, que erro? E dizendo, eu não conheço nenhum módulo no sysmodules que chama module, que é o nome que a gente deu para o nosso módulo de Hello World ali, o Hello. Aí eu vou e faço a carga do meu módulo from module import Hello. Quando eu faço isso e agora eu pego o sysmodules lá e falo modules no índice module, ele me imprime e inclusive ele me mostra o path de onde ele carregou. E vocês podem ver que esse módulo, ele não é um path para um arquivo ggInfo, alguma coisa que é de um Python egg. Ele está te apontando para um binário SO, que é um shared object. Então, nesse momento aqui, a gente está vendo que ele carregou e usou o módulo dinamicamente. Olha só o que eu disse sobre a linkagem dinâmica e a lista. Existe um utilitário no Linux chamado LDD, que ele te mostra a linkagem dinâmica de qualquer binário. Você pode pegar lá o PS, o LS, qualquer programa desses core úteis aí, que você vai fazer um LDD nele e ele vai te mostrar todas as dependências de bibliotecas dinamicamente linkadas naquele binário. Isso é importante por causa do tamanho também, como eu disse. Né? Os binários desses programas são pequenos. Se eu quisesse compilar um PS, por exemplo, que ficasse com tudo estaticamente dentro do binário, eu teria um binário muito grande. Então, a gente tem binários pequenos e que eles são linkados dinamicamente. Então, aqui, dentro daquele código lá do module.so, eu queria ressaltar, primeiro, que quando a gente incluiu, né, o Python devel, a gente instalou a biblioteca Python-devel sources, ele instalou a libpython lá, onde eu tenho acesso a toda a interface daqueles headers. Então, quando eu faço import python.h, eu tenho agora o uso da API C do Python. E todas as outras bibliotecas, por exemplo, a pythread, libc, libutil, várias libs aí tradicionais no uso de quando você está escrevendo em C. E que são dependências que vêm junto do Python, né? Porque para escrever o código Python, ele depende dessas bibliotecas. Um outro utilitário interessante é o objdump, que é uma ferramenta legal para você imprimir, por exemplo, a tabela de símbolos de um binário. Aquele binário compilado ali, ele instrui, né, aquele binário, o sistema operacional, quando for carregá-lo, sabe como alocá-lo, sabe como carregar a estrutura dele toda na memória. E aqui eu quis trazer para vocês verem que dentro do módulo existe a definição dos métodos que a gente criou. Então, aquele binário .so lá, quando a gente faz o objdump -t, que é para imprimir a tabela de símbolos dele, e eu faço um grep por text, porque a tabela de símbolo é muito grande, tem um monte de outras coisas, aqui eu estou pegando só o que é texto, que é, por exemplo, os nomes que eu dei das minhas funções lá vão aparecer. Então eu tenho o quê? Eu defini duas funções, né? Eu tenho a função hello, que é propriamente o módulo, e a init módulo, que é quem inicializa o meu módulo.
Então, elas aparecem dentro do meu objdump ali. Aqui é mais a título de curiosidade, para quem quiser hackear, brincar um pouco, entender mais internamente. E aí, pode também usar o man objdump, é uma ferramenta bem legal para você brincar com programas que estão compilados. Bom, chegamos na parte da experimentação, que eu queria mostrar para vocês. E a ideia era fazer o quê? No Python 3, a gente tem agora uma biblioteca built-in, que é o Statistics. E no Python 2 você não tem essa biblioteca disponível. Então você tem o Python Statistics agora no Python 3. Eu falei, vamos tentar fazer uma brincadeira com o módulo e fazer um módulo em C para calcular, fazer 3 funções só dessa biblioteca, que seria a média, a moda e a mediana. E de uma lista de inteiros. Então o tipo nem tem tipos variados, é só inteiros, para simplificar o nosso problema. Como que foi o experimento que eu fiz para os resultados que eu vou mostrar, né? Eu criei 1000 listas, cada uma com 1000 inteiros aleatórios, e variando entre 1 e 1000. Então, eles estão ali, randomicamente, 1000 inteiros dentro de 1000 listas. Eu tento computar, então, para cada vez que eu executo, para cada tipo, né, eu computar o tempo de execução do módulo e da biblioteca padrão. Então, eu rodo computando média, moda e mediana para a primeira lista, usando o Python, a biblioteca built-in do Python e a biblioteca usando o módulo C. E faço isso para todas as 1000 listas. E depois eu gero um histograma com as médias disso, para a gente ver os resultados entre o módulo e a biblioteca padrão do Python. Aqui é justamente a execução, isso aqui é digamos, o núcleo da execução do teste, né? Que é para cada lista. Imagina que eu já montei as listas ali num passo anterior, as listas aleatórias de 1000 listas aleatórias. E aí eu faço para cada lista dessas, eu faço coletar a média, a moda e a mediana. E aí esse collect min, mode e median, eles fazem a chamada para um e para o outro, medindo o tempo antes e depois da execução deles, em microsegundos. Beleza. Antes da gente entrar na parte dos resultados, eu vou abrir o código para a gente dar uma olhadinha nesse módulo. Aqui, lembrando que é Python 3. Então aqui tem muito código aqui, mas é por causa da parte de coleta, de execução, gerar os gráficos, etc. Tem até GNU-plot aqui, de script aqui. Mas vamos nos ater à parte do stats.c, que é o que a gente quer usar, e o setup. Bom, vamos começar aqui, né, como sempre, incluindo o python.h. E aí a gente tem uma definição da função min, que seria para a nossa média, a moda, e logo abaixo a mediana. Então são 3 funções, e vou começar pela interface lá embaixo, para a gente ver só a entrega do módulo. Então, a mesma coisa, py_method_def e um array, dizendo quem são as funções públicas. Então eu tenho min, apontando para a função, que recebe var_args, e tem uma documentação aqui, que é a docstring daquela função. E aí eu tenho para média, moda e mediana, aqui o nosso padding. Mais uma vez, agora aqui, lembrando que a gente está fazendo, usando Python 3, então aqui muda a nomenclatura, então é py_init _stats, e retorna aqui, agora tem essa nomenclatura py_module create, e passando a referência para esse stats modules aqui. Eu poderia ter feito diretamente aqui, mas eu preferi definir fora e apenas passar aqui como referência. Mas você pode fazer da forma que ficar mais confortável para cada um. Bom, então vamos entrar no código em si da função de média. Olha só, aqui usando a API de C do Python, a gente faz o quê? Eu crio tudo aqui, olha só, são 3 objetos opacos. Todos 3 são objetos opacos que podem ser qualquer coisa. Então eu crio o que vai ser minha lista, a minha sequência, que é onde eu vou iterar. Isso é uma coisa legal porque imagina você ter que ficar entendendo como que o Python implementa para construir uma lista. Aí ele tem um helper chamado PySequenceFast, por exemplo, que você passa para ele o objeto e ele gera para você tipo um iterator daquele objeto. Só que isso em C, você só tem que saber a interface de como usar. Então, na hora de usar, eu faço assim, ó,
Aqui, ó, eu tenho o sec size, né, que é para pegar o size dele, e eu faço depois um for nele e vou pegando baseado no meu índice i. Então, tem também esse helper chamado PySequenceFast getItem. E aí eu passo a sequência e o índice de onde eu quero buscar. Então, ele já facilita para você não ter que ficar gerenciando essas coisas e te dar um monte de helpers ali. Uma coisa muito interessante quando você está fazendo o módulo, e que eu acho que é importante frisar, é essa linha aqui do PyDecRefSequence. Para que a gente usa isso? Isso aqui você está instruindo o garbage collector do Python para decrementar o contador de referências daquela variável. Porque como a gente está agora no módulo em C, é nossa responsabilidade dizer para o compilador que aquilo ali deve ser desalocado. Lembra que eu falei que no Python tudo ele aloca usando PyMalloc? Então, quando eu crio essa variável sequência e digo que ele é um PySequenceFast, ele jogou isso por heap. Quando essa função der exit, ele não vai desalocar essa variável. Então, eu preciso instruir o meu garbage collector para dizer para ele, olha, essa variável que está apontada lá no heap, lá, eu preciso que ela agora pode ser desalocada. Então, eu estou instruindo aqui o garbage collector. A gente sabe que é chato ter que cuidar disso, mas assim, é importante para um módulo em C. E aí, lembram lá daquele primeiro exemplo do hello, tem aqui o nosso PyBuildValue, onde aqui eu estou retornando que eu quero entregar o quê? Eu quero entregar um inteiro. Então eu digo que o tipo a ser retornado é o inteiro e faço aqui a divisão aqui da soma pela sequência, o tamanho da sequência. Inclusive aqui eu posso até ter um bug aqui, divisão por zero. Ó. Eu não estou validando se a sequência não é zero. Aqui agora o código de moda. Então, só computando então o código aqui da média, né? A gente fez o for, somou tudo e dividiu pela quantidade. No caso da moda, a gente usa a mesma estrutura, então a gente tem a sequência, item e tal. Tem essa estrutura legal aqui, que é para ele ler para você a lista de parâmetros que vem da função. Não é você que trata também, então tipo assim, pyarg parseTuples. Ele lê a tupla de argumentos que são não nomeados e joga nesse objeto listObject. Então você usa o listObject para pegar a sequência e tudo que você tiver que usar. Então aqui eu construo a sequência e mais uma vez eu computo aqui. A gente vai voltar nesse código aqui para entender uma coisa. Vocês podem reparar que eu tenho 2 fors aqui e aninhados, né? A gente tem aqui um pequeno problema. Mais uma vez o decref e depois retorna o valor computado da mediana. E aqui, da moda. E agora o da mediana, que a gente nem precisa de for. Tem os 2 cenários, quando é ímpar e quando é par ali. Eu só faço, usando a mesma estrutura, tá? Então, 3 variáveis opacas. Pega a lista para mim, que veio na lista, nos parâmetros da chamada dessa função. Constrói uma sequência usando esse helper fast aqui. Tem um outro, tem PySequence e tem o PySequenceFast. O fast é só para quando você quer iterar, não vai modificar nada na lista e etc. Então, ele é mais rápido para o uso. Então eu vou agora, faço aqui a computação de quem seria a mediana, né, que seria achar o meio ali da minha sequência. Decremento o meu contador e retorno também o inteiro pegando a minha mediana. Então assim, está aqui a implementação do módulo fazendo isso. Vamos voltar agora para a apresentação e ver... só mostrar um exemplo, né, desse, rapidinho. Aqui eu estou colocando com Python 3.6 ali, porque a gente precisa compilar, gerar esse setup.py aqui com ele no 3.6. Então ele gerou para mim, porque inclusive aqui eu tive que, para quem for programar e tentar fazer, você tem que incluir os headers do Python 3. Então, por exemplo, na hora de instalar, vai ser o pacote Python 3-devel-dev-source. Depende aí da distribuição. Porque do Python 2 é só Python, e etc. Então aqui ele compilou usando os headers atualizados, que tem os outros nomes. Então, beleza. Vamos então chamar o Python 3.6 e fazer o uso da nossa biblioteca. Então aqui, vocês estão vendo que eu estou escrevendo um código Python, eu estou entregando para o meu módulo
uma variável, então ele está usando uma função que recebe parâmetros não nomeados, né? É só uma lista de argumentos ali. E meu argumento é o quê? Uma lista. Eu passo uma lista que eu quero que ele compute para mim a média dessa lista. E aí ele vai lá e computa a média dentro do módulo para esse código. A mesma coisa. Então vamos agora chamar a execução para achar a moda, passando o nosso mylist. Aí ele encontrou ali que o 2 se repete, né? Ali em cima, que é a moda. E agora a gente vai para o mediano. Então pronto, ele está computando ali o elemento do meio também, que foi o 2 ali, nesse caso. Então aqui o módulo funcionando. Eu poderia, por exemplo, chamar o from statistics. Tá certo? Statistics import. Então ele também teria esse módulo, essa função. Então beleza. Só para mostrar que isso daqui é built-in do Python. Então o from statistics eu estou pegando da biblioteca padrão e o from stats eu estou pegando do nosso módulo. Então vamos sair aqui do interpretador Python, vamos voltar lá para os slides para a gente ver quais foram os resultados da execução disso. Para o caso da execução de média, o módulo em C versus a biblioteca padrão, então em roxo a gente tem a biblioteca padrão e em verde a gente tem o módulo. O tempo ali no Y, a gente tem em microsegundos. Então, para computar, em média, para computar as listas de mil inteiros aleatórios, para computar a média, ele demorava 1000 microsegundos, ou seja, 1 segundo. Né? E no caso do módulo, ele demorou 10 microsegundos. No caso da mediana, a gente, lembrando que a mediana seria pegar o elemento do meio, a gente teve o mesmo tempo de execução para 1000 microsegundos para o caso da média, para o caso da biblioteca padrão, e aproximadamente 1 microsegundo no caso do nosso módulo em C. E agora vem o caso da moda. Quando a gente computou a moda, escrito em C, ele demorou 10.000 microsegundos, em média, e usando a biblioteca padrão, ele demorou 1000 microsegundos. E aí a gente pensa, pô, mas módulo em C, né? Por que ele é mais demorado? O que aconteceu com ele, né? Aí, tipo, levantando esse questionamento, assim, por que o módulo em C foi mais lento que a biblioteca padrão para o cálculo de moda? Naquele código que a gente leu lá. Vamos lá, o nosso módulo em C, ele tem esse algoritmo aqui, ó. Ele está fazendo isso daqui. Esse código aqui, ele tem um pequeno problema, que ele é O de n ao quadrado. Ele é um código quadrático. E esse código não tem um desempenho tão grande, tão bom, à medida que a gente tem uma entrada que vai crescendo. Quando a gente vai para a biblioteca padrão do Python, lá naquele statistics do built-in do Python, ele não usa um for aninhado para computar a moda. O que ele faz é usar uma estrutura de dados chamada heap queue, ou uma priority queue. E aí, essa estrutura, uma coisa interessante que eu fui procurar para ver a implementação, e eu coloquei o link aqui, quem tiver curiosidade de ler, dentro do GitHub, do código do CPython, dentro da biblioteca onde está escrito o heapqueue.py, que é a implementação dessa estrutura de dados para solucionar, por exemplo, esse problema e outros que essa estrutura pode ser aplicada, no código tem a documentação, e é uma documentação, uma aula. Então, assim, quem tiver interesse em ler,
e ir lá ver, vocês vão ver que eles explicam toda a estrutura de dados e porquê da implementação e tudo mais. Então, assim, dentro do próprio código, do fonte do Python, você vai ter uma boa aula sobre heap queues. E eles utilizam essa estrutura. E essa estrutura, por sua vez, consegue fazer aquela iteração e resolver aquele mesmo problema em n log n. Logo, a gente tem um algoritmo com um desempenho muito mais agradável em termos de computação, em tempo de execução para o nosso problema. E, assim, por que eu quis trazer essa última comparação? Porque fazer um módulo em C não quer dizer que você vai conseguir um desempenho razoável. Às vezes, estruturar direito ou pensar a sua solução em termos de algoritmo, estrutura de dados, tipo, análise mesmo de código, ciência da computação, faz mais sentido. Você entender o seu problema e saber se aquilo ali realmente vai resolver o seu problema é muito mais importante. Um algoritmo ineficiente em C perde para um algoritmo nativo em Python tranquilamente. Então, isso aqui é para ressaltar, assim, isso não é bala de prata. Fazer um módulo em C pode ser interessante para vários contextos e várias situações, mas não vai resolver tudo. Toda essa construção do módulo em C para Python, a gente viu assim, fazendo manualmente, né? Mas hoje já existem algumas ferramentas que podem, às vezes, facilitar a sua vida na hora de construir seu módulo. Então, você poderia, por exemplo, usar o Swig, o Cython e o SIP, que são 3 ferramentas abertas para utilização e geração de módulos. O Swig, ele é uma ferramenta mais genérica. Com ele, você consegue gerar módulos em C para diversas linguagens objeto. Então, por exemplo, você pode gerar com ele também para Ruby, para Go, para Python e etc. Ele é mais assim, genérico, você consegue gerar os módulos, ele tem uma estrutura dele própria. O Cython já é exclusivo de Python. É uma ferramenta que te ajuda a escrever os módulos em C, mas já é exclusivo para gerar código e gerar a biblioteca fazendo interface com linkagem dinâmica da sua biblioteca gerada para Python. Esse último, que é o SIP também é exclusivo para Python, mas ele tem um detalhe que é criar uma linguagem, uma DSLzinha. Então, você tem uma curva de aprendizado ali para entender a nomenclatura dele. Então, mas ele também é uma ferramenta para se gerar módulos de biblioteca compartilhada para Python. Apenas um resuminho, então, de que a gente passou em tudo, né, sobre o módulo e tudo mais da palestra e de como a gente viu o módulo. Primeiro, incluir o header do Python. Você tem que entender que tudo é um objeto opaco, um ponteiro para uma estrutura PyObject, que é um objeto opaco, que pode ser qualquer tipo de dados do Python. A definição do seu módulo para dizer quais são as funções públicas do seu módulo quando alguém for usar a biblioteca. A gente tem a função de inicialização do seu módulo, que é que quando alguém for importar a sua biblioteca, o que ele vai fazer. Você tem na sequência o setup.py, que é onde você diz para o módulo como ele tem que executar. Você tem a classe de extensões, que é onde você diz quais arquivos vão ser compilados, como que você compila o seu módulo. E aí ele vai chamar o GCC para você com Python setup install por padrão. Na execução, você importa a sua biblioteca, executa a sua função. E nos experimentos foi coletar as entradas, gerar a computação, que é para tirar as médias, computar as médias, mediana e a moda, igual a gente mostrou, e plotar os gráficos. Se alguém quiser depois material complementar, eu escrevi no blog um post, um tutorial sobre sobre a criação do módulo e como fazer isso, explicando exatamente o conteúdo dessa palestra. E escrevi como exemplo um módulo no Python 2.7 e no Python 3, que está disponível no GitHub, caso alguém queira chegar a ler, que são exatamente esses códigos que a gente compilou aqui e mostrou executando. Se alguém quiser depois conhecer, tem a página de talentos da Globo.com, que vai ter lá mais de 18 áreas diferentes que você pode querer ter interesse em conhecer a vaga, submeter, desde a área de infraestrutura ou da área de desenvolvimento de plataformas e de diversas áreas, todas com muito código, inclusive na de infraestrutura a gente programa todos os dias, o tempo todo. Em específico, quero compartilhar a vaga do meu time, estou com uma vaga aberta para a área de redes e sistemas distribuídos, trabalhando com Network as a Service. Quem tiver interesse com NFV, SDN, etc., pode entrar nesse link aí e conhecer a vaga lá.
E esses aqui são meus filhotes, a Nina e o Júnior, e alguns contatos. Espero que vocês tenham gostado, galera. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar ali fora, que eu acho que eu passei um pouquinho aqui do tempo, aí podem, quiser falar